Boa noite. Graça e paz em nome de Jesus. É com muita alegria que nós damos início ao nosso culto nesta noite. E em nome de Jesus nós estamos dando as boas-vindas para os irmãos e as irmãs que aqui estão. E também para você que está na sua casa, você que nos assiste, que não é membro, mas tem nos acompanhado, tem cultuado a Deus junto conosco. O nosso boa noite, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, que Ele abençoe, que confirme tudo o que viemos a falar aqui em nome de Jesus, que Ele confirme no seu coração, nos nossos corações. Eu gostaria de, nesse instante, começar dando alguns avisos e fazendo alguns pedidos também. O primeiro aviso que eu gostaria de dar, e eu vou repetir ele depois no final, é que, segundo uma ordem do Superior Tribunal, na pessoa do ministro Cássio Nunes, foi dito que as igrejas não estão proibidas de realizar os seus cultos. Dessa forma, cai o decreto de proibição de culto presencial, de missas presenciais. Então, desta forma, meu irmão, minha irmã, nós estamos liberados. Inclusive, o decreto do governo aqui, ele era até o dia de hoje. Embora ele trouxe algumas medidas, que são medidas duras aí, para por conta da pandemia, né, para a proliferação desse vírus, mas de qualquer forma, o decreto ele não pode ser superior a uma lei. Então, na Constituição, está lá que nós temos direito ao culto, não pode ser vedado o direito ao culto de nenhuma religião. Desta forma, nós obedecemos ainda assim o decreto por conta das dificuldades e como está se alastrando essa enfermidade. Mas agora vem uma ordem judicial, ou seja, que se cumpra de fato a Constituição nesse quesito, que é cultuar a Deus. Então nós temos essa permissão, mas precisamos cumprir com o protocolo de segurança para que nós não venhamos a contaminar outras pessoas e não venhamos a ser contaminados. Desta forma, o culto presencial precisa ser respeitado em 25% das pessoas, uso de álcool em gel, o uso das máscaras, nós não vamos abrir mão disso aqui na igreja. Aquelas pessoas que aqui vir precisarão cumprir essas determinações, porque senão elas vão estar se colocando as outras pessoas em risco e nos colocando em desobediência com aquelas normas que tendem a evitar a contaminação de outras pessoas. Então, você que, como eu falei ano passado, quando nós voltamos a prestar culto presencial, quem não vier, não julgue quem vier. Quem vier, não julgue quem não vier. A única coisa, como pastor, eu peço para você, como membro desta igreja, é que você participe dos cultos online, dos trabalhos que nós vamos estar realizando online. Aqueles irmãos que puderem estar conosco, nós vamos agradecer muito. Aqueles que não puderem estar, nós vamos agradecer também, porque você está pensando em nós, está pensando em você também. Então, eu quero deixar claro que a partir de quarta-feira, nós estaremos aqui, mas eu vou pedir que você confirme comigo. Você vai vir à igreja? Manda um WhatsApp para o pastor, avisando, para a gente se programar, para a gente poder fazer toda aquela condição de contagem de pessoas para estarem aqui na igreja. Então, na quarta-feira nós estaremos aqui, falando sobre a terceira marca de uma igreja saudável, e se você não vier, você manda uma mensagem: pastor, não vou estar presente. Ou não precisa mandar. Se você vier, você manda dizendo que vem. Porque se você não vier, eu faço lá do gabinete mesmo. Eu vou transmitir o culto lá do gabinete. Mas se você disser que vem, eu vou fazer aqui do salão e tal. E você é muito bem-vindo. Então, esses são os avisos em relação ao culto presencial. Nós vamos fazer o culto presencial com aqueles irmãos e irmãs que quiserem, e você, amigo, que quiserem estar conosco aqui. Nós vamos estar aqui. Mas nós também respeitamos aqueles que não vão poder estar. E outra coisa que eu gostaria de dizer: o isolamento, a idas nas casas, elas ainda estão suspensas. Então, essas aí a gente vai precisar respeitar ainda um pouco mais. Mas aquelas pessoas que tiverem necessidades de visita, de uma palavra, nós estamos à disposição. Tá bom? Pode contar conosco. Um outro aviso, só um pouquinho. Não, ainda não. A escola bíblica nós não voltamos, até porque nós estamos no meio, né? Bem no meio da pandemia. Mas eu pretendo voltar a escola bíblica online também.
E aí, ou a gente faz parlamento, a gente pode estar conversando isso, já que nós estamos voltando presencial, a gente pode tratar esse assunto. Um outro assunto que eu gostaria de pedir aos irmãos, que nesse momento de pandemia, na verdade isso é mais antigo do que a pandemia, nós temos pessoas passando dificuldades, pessoas passando necessidades. E nós falamos aqui, e eu não falo em nome de Manuel, mas falo em nome de Jesus, como porta-voz desta igreja, que nós estamos nos colocando à disposição como igreja para ajudar as pessoas. As pessoas têm nos procurado, pedindo ajuda. Então eu queria dizer para você, se você precisa, você pode nos procurar. Dentro das nossas condições, nós vamos estar ajudando. Mas eu gostaria de pedir também, você que pode ajudar, que ajude a que nós possamos ajudar mais pessoas. Durante essa pandemia, nós temos saído para atender pessoas. O irmão Manuel é o diácono responsável pela beneficência da Caixa Beneficente, e graças a Deus tem atendido muitas pessoas. Só que as pessoas que mantêm a Caixa de Beneficência é um número bem reduzido. E o número de pessoas que são atendidas é bem grande. E tem aumentado nesse tempo das pessoas passando dificuldade. E nós precisamos ajudar como igreja. Precisamos fazer a nossa parte. Então eu gostaria de contar com você para que você pudesse nos ajudar a ajudar. Se você precisa, nos procure. Em nome de Jesus nós estamos à disposição. Tá bom? Mas se você pode ajudar, procure o irmão Manuel, veja com ele como você pode ajudar. Ele tem lá uma lista, as pessoas ajudam com quanto podem, e isso tem abençoado muitas pessoas. Mas nós queremos ir além. Nós contamos com a sua ajuda, meu irmão e minha irmã. Outro assunto que eu gostaria de falar agora é falar sobre oração. Eu gostaria de estar pedindo oração nesta noite para a irmã Joseli, filha da irmã Joseli, do irmão Eliatã, que essa hora já deve estar em Minas. Amanhã ela tem uma consulta para a filha dela, Alice, com um especialista lá em Minas, para tentar acompanhar a Alice. É um profissional que está acompanhando a Alice, o desenvolvimento daquela criança. Nós temos orado já pelo desenvolvimento da Alice. Então, eu peço que os irmãos estejam orando para a irmã Jo, que Deus proteja na sua viagem, de ida, de volta, na sua estadia ali, naquele local. Então, lembre da Jo, filha da irmã Jocely, do irmão Eliatã, e da Alice, que é a moça que vai, a bebezinha que vai consultar. Tá bom? Uma outra coisa, eu queria pedir ajuda também, irmãos, nas orações. Nós temos orado com muitas pessoas, por muitas pessoas, e não só por conta da Covid, mas nós temos chorado com muitas pessoas, nos entristecido com muito sofrimento que as pessoas têm vivido nesse tempo. Nós estamos próximos de pessoas que faleceram, de familiares de pessoas que faleceram, pessoas que estão doentes. Então, eu pedi a sua ajuda, meu irmão, minha irmã, que tem acesso aos grupos da igreja, que tem a lista de oração lá. Eu peço que você ore, nos ajude em oração. Mesmo que você não venha aqui na quarta-feira no culto de oração, lembre-se desses nomes. Lembre-se, pegue a lista e ore junto conosco. Seja um intercessor, porque essas pessoas carecem muita oração. Eu quero lembrar aqui da Valdineia, irmã do irmão Valdinei, esposa da irmã Ivanildes, filha da irmã Cecília. O seu marido está internado, o marido da Valdineia, lá em Iuna, e ele está em um estado muito grave de Covid. A irmã Ivanildes iria viajar para lá para ajudar a irmã Valdineia nesse momento difícil, que quando seu marido está internado. Então, que os irmãos estejam orando pela irmã Ivanildes, pela Valdineia, esposa do irmão que está doente lá com Covid, e tantas outras pessoas que nós temos na nossa lista de oração. Eu peço que você esteja orando por essas pessoas também. E, para a gente encerrar os nossos avisos, eu quero agradecer a Deus junto com você, pelo privilégio de, nesta manhã, nós pudemos abrir a sala de novos crentes, né? Os irmãos estão estudando aí, conhecendo mais a palavra de Deus. Nós iniciamos hoje a sala de novos. Então, para a honra e glória do nosso Deus, nós temos mais ou menos 8 pessoas inscritas. Hoje nós trabalhamos só com 3. Né? Teve um irmão que visitou lá, o irmão João visitou lá a nossa sala. Ela é virtual ainda, nós não podemos estar presencial, mas na verdade não foram 3, foram 4 que participaram, né? E o João nos visitou lá naquela sala. E então eu quero agradecer a Deus junto com você, meu irmão, minha irmã, por isso, por esta oportunidade. Por que eu estou falando esse tempão todo aqui? E o irmão está achando que eu estou falando, mas eu preciso contar essas coisas.
Eu estou fazendo porque hoje nós não vamos ter louvor. Aprove a Deus não termos louvor hoje. Nós tivemos, não vamos poder contar com os irmãos, né, as irmãs do louvor, mas eu quero aqui agradecer a Deus pela vida das irmãs, dos irmãos que têm nos ajudado nesse tempo no louvor. Tem entendido o seu trabalho na obra do Senhor. Eu quero agradecer aqui os irmãos, as irmãs, que têm se esforçado para que o louvor da igreja ele continue, para a adoração do nosso Deus. Hoje nós vamos adorar a Deus somente com a palavra, não vamos cantar. Porque eu vou ficar devendo a você o cântico. Quando eu treinar mais, quem sabe, Deus permita que eu possa, junto com os irmãos, louvar a Deus, ajudando em algum instrumento. Mas no momento ainda não. Mas desta forma nós não vamos ter. Por conta disso eu estou usando esse tempo para estar dando os avisos, para estar orando com você. E eu quero orar nesse instante, por o que eu falei agora, pelo nosso retorno ao culto presencial. E eu peço que você fique à vontade na sua decisão, se você vai vir à igreja ou se você não vai vir. Mas que você possa poder participar conosco. Quero lembrar também da Rebeca, né, minha sobrinha neta, que está hospitalizada desde ontem. E eu quero pedir aos irmãos que estejam lembrando da Rebeca. Ela estava com algumas febres e não estava conseguindo resolver, ia e voltava. E ela está hospitalizada desde ontem. Então, conto com as suas orações também. Vamos orar nesse instante. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de, nesta noite, nós estarmos aqui para adorar e engrandecer o Seu nome. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos agraciados pelo Senhor por poder pregar, por poder estar na Sua casa, Senhor Deus, adorando o Seu nome. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor permitiu que nós aqui estivéssemos. Eu te agradeço, Senhor Deus, por nesta manhã nós podemos ter abrido a sala, Senhor Deus, aberto a sala para novos crentes, ainda que virtual. Mas nós tivemos ali a participação das irmãs, a participação, Senhor Deus, de maneira em ouvir a Sua palavra, em aprender, Senhor Deus, sobre aquilo que o Senhor revelou para nós e como o Senhor quer que nós andemos neste mundo. Então eu te peço pela vida daquelas irmãs, peço pela vida desta igreja, de cada irmão, cada irmã, cada um que está matriculado ali naquela sala, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, e que o Seu Santo Espírito tenha todo o poder para revelar a eles a Sua vontade e dirigir as suas vidas. Muito obrigado por esta noite. Eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida da irmã Ivanilde, do irmão Valdinei, que se dirigiram ali para a Iuna para ajudar a sua cunhada, a sua irmã, no cuidado com o marido que está no hospital, Senhor Deus. Ser com ele, Senhor Deus, ser com o Valdinei, com o Carlos, nesse momento difícil, Senhor Deus, que ele está vivendo, ali naquela UTI, naquele hospital. Nós pedimos a saúde, Senhor Deus, pedimos que o Senhor venha livrá-lo desse momento. Mas peço que o Senhor fale aos corações dos familiares também, que o Senhor possa dirigi-los a cada momento. Quero pedir pela Jo, Senhor Deus, que está em viagem ali para Minas Gerais, junto com a Alice, que o Senhor possa proteger e guardar. Ser com aquele profissional que vai atender a Alice, que possa guardá-la, Senhor Deus. Que ela possa, de fato, estar sendo desenvolvida, o Senhor possa abençoar esse tratamento, Senhor Deus, para que ela possa ter, Senhor Deus, uma vida normal, dentro da Sua vontade. Peço ainda, Senhor Deus, pela vida da Rebeca, que se encontra internada por conta de febre, Senhor Deus, mas nós não sabemos ainda o que é, mas pedimos que o Senhor seja com ela ali também. Ser com a Maiara, ser com o Tiago. Visita para que eles possam tomar uma decisão de voltar a servir ao Senhor também. Pai, eu te peço que receba este culto nesta noite, para a honra e glória do Seu nome, de modo que venha exaltar e engrandecer o Seu nome. Nós vamos cultuar o Senhor com a Sua palavra. Nós te agradecemos pelos irmãos e as irmãs do louvor, Senhor Deus. Pelo irmão Mané, irmã Carlita e o Pedro, que nas quartas-feiras nos ajudam. Pela irmã Cristina, Senhor Deus. Pela irmã Luzia, irmã Cláudia. Também, Senhor Deus, pela irmã Juliana Cândido. Pela Camila, pela Ana Beatriz, Senhor Deus. Pelo Emanuel, pelo João. Por cada irmão, pela Maria. Pelo Pedro, que tem nos ajudado ali também. Cada irmão, cada irmã, Senhor Deus, que tem nos ajudado nesse tempo. Hoje aprove ao Senhor que eles não estivessem presentes. Mas a irmã Luzia está presente também. Eu te agradeço pela vida da tua serva também, nesse serviço, Pai. E agradeço pela vida dela, pela sua disposição. Minha esposa também tem ajudado, Senhor Deus, obrigado. E eu te peço que continue dando força para esses irmãos. Seja com os demais irmãos que querem participar desse ministério, Pai. Que possam ser guiados pelo teu Santo Espírito. E o desejo de tão somente adorar e engrandecer o Seu nome. E no propósito de que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Muito obrigado por esta noite. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, irmãos, em João 1,39. Esse não é o texto que eu vou pregar nesta noite ainda. João 1,29, perdão.
João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É possível que quando João apresenta ali para os seus discípulos, para aquelas pessoas que perguntavam se ele era o Cristo, elas perguntavam, João, quem era o Cristo? E quando João vê Jesus Cristo, ele aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é possível que João estivesse pensando ali naquele momento, naqueles cordeiros que eram mortos por conta do pecado. Eles eram mortos no passado de Israel, nos sacrifícios pelo pecado. Ano a ano, o sumo sacerdote se apresentava e fazia sacrifício pelos seus pecados, e depois se apresentava no Santo dos Santos e fazia sacrifício por todo o povo. E esse sacrifício era com esses animais, com cordeiros. E lá no Antigo Testamento ainda, bem mais atrás, a última noite do povo de Deus no Egito, Deus manda a praga para matar todos os primogênitos da terra. Mas para o seu povo, ele deu uma ordem que eles deviam comer o cordeiro, e deviam comer toda aquela noite. E o sangue desse cordeiro precisava ser colocado nos umbrais daquelas portas. E quando o anjo da morte passasse, aonde ele visse aquele sinal, ele não entrava e não mataria os primogênitos daquela casa. Mas a casa que não tivesse aquele sinal, o primogênito daquela casa morreria. Aquela noite foi uma noite de muitas mortes. Muitas pessoas morreram, muitos filhos, muitos primeiros filhos, primogênito é o primeiro filho, muitos primeiros filhos. E a tradição judaica, tanto do Egito, da herança, seria um futuro rei para aqueles que eram da monarquia. Então, esse filho tinha uma importância muito grande, não só para a família, como para a nação. E aí morreu muitos filhos, muitos morreram. E agora, aquelas pessoas que tinham sangue nos umbrais, o povo de Deus, os seus filhos não morreram. Não morreram porque o sangue daquele animal representava a proteção de Deus. Aquela marca representava que aquelas pessoas pertenciam a Deus. Quando João olha para Jesus, ele vê exatamente isso. Ele olha aquele que protege da morte. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje é o domingo da Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. A passagem do anjo da morte. Meus irmãos, é muito triste. Nós sabemos que as pessoas estão morrendo. Mas mais triste ainda é saber que as pessoas estão morrendo sem o Senhor Jesus Cristo. Desta forma, meu irmão ou minha irmã, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que nós morremos fisicamente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que nós comemoramos a Páscoa, porque a Páscoa, ela apresenta a solução para o homem. O Cordeiro de Deus, aquele que morria lá no Antigo Testamento, aqueles animais que morriam, apontavam para o sacrifício de Jesus, que foi um só e suficiente para salvar a mim e salvar você. Eu não sei como você vê a Páscoa, eu não sei qual é o sentido que você vê, mas o sentido verdadeiro da Páscoa é alguém morrendo por nós. É a marca que nos protege da morte. Mas nós vamos passar pela morte física, mas a morte eterna não. Por isso que a morte é triste. Mas é muito mais triste quando nós partimos daqui sem um compromisso com Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pode tirar, pode te salvar, pode te livrar da morte. Morte eterna, condenação eterna. Que Deus te abençoe, que Deus confirme no seu coração essa palavra. Amém? Eu vou passar agora o sermão. Acabei fazendo 2 sermões, mas eu não podia deixar passar essa oportunidade da Páscoa. Eu precisava falar sobre isso. Nós estamos pregando na carta de Paulo aos Coríntios. Como nós não temos música hoje, nós já vamos passar direto para
o sermão, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, ainda no capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17. 1 Coríntios 1, de 10 a 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Que Deus confirme essa palavra em nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Obrigado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos coloca diante do Senhor agora como justificados. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Nesta noite, Pai, nós pedimos que o Senhor nos use como instrumento do Senhor, que sejamos tão somente usados pelo Teu Santo Espírito, que a Tua palavra reine e confirme no coração de cada um. Se nesta noite, Senhor Deus, há alguém que não conhece o Senhor Jesus, que o Senhor possa ser com esta pessoa. Que o seu Santo Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Mas se há algum crente de coração endurecido, vivendo na carne, que o seu Santo Espírito também o convença, Senhor Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Fale conosco, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já estamos na terceira semana falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós já dissemos que Paulo escreve para esta igreja no intuito de responder algumas questões, no intuito de tratar de alguns problemas que aconteceram naquela igreja e também trazer a igreja para o centro da vontade de Deus, porque a igreja estava se afastando do seu objetivo maior, que era obedecer a Deus. Desta forma, nós falamos que o contexto de Corinto, ou seja, os costumes de Corinto e os costumes antigos dos irmãos membros da igreja estavam imperando na igreja e algumas coisas estavam acontecendo. E Paulo diz para aqueles irmãos que eles eram santificados por Deus. Eles foram chamados para ser santos e eles tinham a garantia da vida eterna, de se encontrar com Jesus naquele dia, através da fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. Mas esses irmãos eram também enriquecidos em toda a vontade de Deus, enriquecidos nas todas as regiões celestiais. Não faltava nada para que eles prestassem um serviço que agradasse a Deus. Esses irmãos eram enriquecidos. E nós dissemos lá também que Paulo tinha que tratar alguns problemas na igreja. Ele precisava trazer uma disciplina para a igreja. E não veja como maus olhos a palavra disciplina, porque nós temos 3 tipos de disciplina na igreja. Nós temos a disciplina formativa,
que é o que nós estamos fazendo aqui, através do púlpito, na escola bíblica, quando nós falamos hoje na escola de novos, nós estamos informando o que a palavra de Deus diz e como nós devemos agir diante da mesma, perante Deus. E em segundo lugar, nós temos a corretiva, que traz a proposta de corrigir algum desvio, algum erro. E em terceiro lugar, tem a disciplina cirúrgica, que é necessário cortar para um bem maior, porque já estava estragando a outra parte. E Paulo vai tratar disso aqui também no capítulo 5 desta carta, onde ele diz que a igreja estava omissa com pecados que estavam acontecendo no seio da igreja. Mas antes disso, Paulo faz a sua saudação, faz a sua ação de graça, e agradecendo a Deus por aqueles irmãos. Então a gente precisa entender que mesmo o cristão cometendo pecados, ele não deixa de ser santo. Ele não deixa de ser filho de Deus. Ele mantém os seus valores, ele não pode ser desprezado por isso. Então Paulo começa a sua carta não batendo, mas ele começa a sua carta dizendo, saudando esses irmãos como irmãos, dando graças a Deus pelo que Jesus fez na vida dessas pessoas, pela transformação, pela salvação que eles receberam. Desta forma eles eram diferentes das pessoas de Corinto que viviam longe de Deus. Mas agora Paulo começa a falar sobre os problemas que estavam acontecendo na igreja. E nesta noite nós vamos falar sobre divisão e contendas que estavam acontecendo. E Paulo começa falando para os irmãos que eles não deviam, no meio deles, haver divisões. E ele usa o nome de Jesus. Pelo amor de Deus, a gente poderia levar nesse tom. Ele traz como uma exortação, um rogo, um apelo. E ele usa o nome de Jesus, e pelo nome de Jesus. E ele traz o nome mais sublime, o superior de todos os nomes, acima de todos os nomes, para chamar aqueles irmãos de volta para o centro. E aí ele começa a dizer para eles por que ele está falando isso. A partir do versículo 11 ele diz, meus irmãos, eu fui informado pela família de Cloé, ou pelas pessoas da casa de Cloé. Cloé parece ser um substantivo feminino, alguns dizem que pode ser masculino e feminino, mas eu estive pesquisando, é feminino. É uma pessoa que provavelmente tinha uma casa em Éfeso, ou ela mesma passou para Paulo a informação, ou ela era de Corinto, tinha casa em Corinto, em Éfeso. Alguns escravos, alguns servos dela vieram e trouxeram informações de como estava se comportando a igreja de Corinto. Então Paulo diz que ela disse que havia brigas entre os irmãos. Eu fui informado pelo pessoal da casa de Cloé que está havendo brigas entre vocês. E é o momento que os irmãos começam a notar que Paulo começa a entrar no assunto e o problema que eles estavam vivendo. E Paulo continua no versículo 12. Eu quero dizer isto a cada um de vocês. O que eu quero dizer é isto. Cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz que eu sou de Paulo, o outro diz que eu sou de Apolo, o outro diz que eu sou de Pedro, e ainda outro eu sou de Cristo. Por acaso está Cristo dividido em várias partes? Então Paulo, ele começa a expor o pecado que a igreja estava vivendo para tratar esse pecado. E ele fala aqui de 4 partidos que haviam na igreja. 4 partidos, 4 grupos haviam se levantado. Inclusive os falsos mestres que estavam querendo desmoralizar o nome e a autoridade do apóstolo Paulo, fundador daquela igreja. Em primeiro lugar, o grupo de Paulo, ou partido de Paulo, né? A gente pode inventar um PPP, né? Partido de Paulo, partido PPL, Partido de Paulo Liberal, ou PLP, Partido Liberal de Paulo. Esses irmãos eram os liberais, porque Paulo disse que nós vivemos pela graça. Esses irmãos provavelmente eram aqueles que foram evangelizados por Paulo, aqueles que Paulo ganhou no seu 1 ano e 6 meses que ele ficou em Corinto. É possível que esses irmãos fossem os fundadores da igreja, e por serem fundadores da igreja, eles achavam que tinha que ser do jeito que eles pensavam. E é interessante, irmãos, que isso começa com uma coisa boa, não começa ruim não, isso começa com um certo zelo, essa questão de cuidado pela igreja, das coisas da igreja. Só que com o tempo, chegam outras pessoas e eles não abrem para os outros, é só eles. Isso é problema. Tem que ter para os outros. Na igreja de Jesus não tem
esse limite, essa barreira para que o outro não faça. Desde que tenha o dom para aquilo, pode fazer. Então esse grupo de Paulo é um grupo conservador e liberal. Conservador no sentido de que eles eram os donos da igreja. Foram eles que fundaram a igreja. Tinha que ser do jeito que eles pensavam. Esses irmãos, por entender que Paulo diz que Jesus cumpriu a lei e que Jesus nós somos salvos por Jesus Cristo, esses irmãos talvez não quisessem aceitar os irmãos que pensavam que tinham que cumprir o judaísmo, cumprir a lei. Nós vamos chegar no grupo do judaísmo. O segundo grupo, Paulo diz aqui, é o de Apolo. Apolo foi pastor em Corinto. Apolo era um homem entendido da Alexandria, tinha eloquência. Como dissemos, Corinto tinha várias escolas intelectuais, filosóficas, e é possível que Apolo tinha uma oratória fora de série. Fosse um cara que começasse a falar, a gente ficava assim, horas, ouvindo, pelo dom que esse irmão tinha e pela instrução que ele tinha para falar. Esses irmãos se achavam os superiores, porque falavam bem. E ele só aceitava o líder que falasse como ele falava. Quando Paulo fala de sabedoria, Paulo está dando uma resposta de que sabedoria não é essa da faculdade, do doutorado. A sabedoria é aquela que o Espírito Santo de Deus ensina. Então, esse segundo grupo era o grupo que queria um líder que falasse igual a eles, a língua deles. Não podia ser um pastor, nós vai, nós foi. Tinha que ser um doutor, para liderar esse grupo. E vamos seguindo. Terceiro grupo, o grupo de Pedro. Irmãos, é possível que Pedro nem sequer pisou lá para pastorear, mas tinha um grupo. Eu estou dizendo que é possível, não estou dizendo que foi ou que não foi, mas tinha um grupo de Pedro. Aí lembra que eu falei que os liberais de Paulo eram aqueles que sabiam que não tinham que ficar cumprindo lei, não tinha que circuncidar mais. Mas os que seguiam a Pedro, esses queriam que os irmãos não aceitassem só Jesus, mas que eles também seguissem a lei, se circuncidassem. Então, se eles não fossem pessoas que eram judeus, ou se judaizassem, se convertessem ao judaísmo, com Jesus Cristo não era suficiente. Ou seja, só entregar a vida para Jesus não servia. Tinha que ser judeu antes. Muitos gentios se converteram ao judaísmo. Dessa forma, esse grupo era proposto de gentios que seguiam o judaísmo e judeus que haviam se convertido a Cristo, mas não haviam ainda aceitado a suficiência de Cristo na sua vida. Note que são 3 grupos na igreja. 3 problemas. O quarto problema, que parece ser o melhor e o mais certo, o grupo de Jesus, o partido de Jesus Cristo. O partido de Jesus Cristo é o partido dos santões. Se não for nós que fizermos, Deus não falou. Se não for nós que orarmos, Deus não vai operar. As coisas estão funcionando porque nós estamos fazendo. Se nós não fizermos, Deus não vai operar. Esse era o grupo de Jesus. E pasmem, provavelmente é esse grupo que Paulo vai tratar, capítulo 12, 13, 14, por conta dos dons espirituais. Se achavam superiores, porque falavam línguas. Se achavam superiores, porque tinham alguns dons que os elevavam. E eles se esqueciam de que eles precisavam deixar o Espírito de Deus dirigir a vida e não se ensoberbecer, e não crescer e trazer para o seu ego, para as suas vidas. Desta forma, meus irmãos, Paulo continua e ele pergunta, por acaso está Jesus Cristo dividido? E ele vai falar sobre batismo. Tinha lá também o grupo que se preocupava com o batismo, é de um desses 3 grupos, provavelmente o de Cristo. Quantos batismos eu fiz? Eu tenho uma tristeza muito grande, meus irmãos, com alguns missionários que eu vi sofrer, e tenho visto, e falo isso aqui diante dos irmãos, diante de qualquer um. É a exigência quando o missionário está no campo, que ele tem que ter pessoas batizadas. Se o missionário não tiver o número de pessoas batizadas, é possível que lá na frente eles tirem ele do campo. Não continue sustentando. Ou uma pressão, direta ou indireta, sobre aquele irmão ou aquela irmã, para que dê frutos, para que pessoas se convertam e se batizem. Havia uma preocupação com o batismo. E Paulo quebra isso e diz, eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar o Evangelho. E, irmãos, batismo que não foi antecipado pelo arrependimento, pela confissão de pecados a Deus, não adianta de nada. Números não vão resolver a questão
da morte eterna. O que vai resolver a situação das pessoas é uma entrega ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo diz isso dessa forma. Eu gostaria de dizer para os irmãos como tratar as brigas, dissensões e divisões na igreja local. Em primeiro lugar, no versículo 10, e é interessante que eu li 7 e 8 versículos, a solução está toda no versículo 10. Vou te contar um segredo, está tudo no versículo 10. Em primeiro lugar, para nós evitarmos dissensões, divisões, contendas na igreja, nós precisamos nos submeter ao senhorio do Senhor Jesus. Versículo 10, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa e que não haja em vós, entre vós, divisões. A autoridade de Cristo é a solução para discórdia, para divisões, para brigas na igreja. A autoridade de Cristo. Lá em Romanos capítulo 13, a Bíblia nos ensina a sermos subordinados às autoridades civis compostas. E a Bíblia diz lá em Romanos 13 que as autoridades foram colocadas por Deus, são ministras de Deus, e que nós não precisamos ter medo se nós as obedecermos, porque foi Deus que as colocou. Estava falando agora sobre a medida que nós estávamos debaixo dela, um decreto que tentava ser superior a uma lei que está na nossa Constituição. Nós poderíamos nos negar, biblicamente dizendo, porque a Constituição é maior do que qualquer decreto. Porém, por segurança, nós nos contivemos em nossas casas, com nossas igrejas, em cultos não presenciais. Então, desta forma, a Constituição nós poderíamos segui-la e não estaríamos cometendo nenhum erro. Mas nós temos o risco de nos contaminar. Então, por sabedoria, nós precisamos ter cuidado, por prudência, nós precisamos ter cuidado. Mas as autoridades estão aí porque Deus as colocou. E elas têm autoridade sobre nós. Eu quero dizer para você, se acontece um crime, algum ladrão, quem é que tem autoridade para tratar daquele assunto? É um policial. Ele recebeu autoridade para aquilo. Prender, todos nós podemos, mas a atuação é feita por um policial, depois por um delegado, e aí sucessivamente, o processo, o processo que for a condenação ou a absolvição é dada por um juiz, e nós aceitamos essa autoridade. Nós aceitamos. Todo ano nós temos que pagar o imposto dos nossos carros, porque se nós não pagarmos, eles vão prender nossos carros. Os nossos bens, paga-se o IPTU das casas. Se você não paga, dependendo do tempo, a prefeitura vai tomar. Nós recebemos, nós obedecemos essas autoridades. E eu quero ainda compartilhar com você sobre a autoridade de Cristo. Lembrando lá, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 2 até o versículo 10, Jesus chegando em Cafarnaum, os anciões da igreja procuram Jesus e dizem: olha, tem um centurião aí. O centurião é um capitão, um líder de 100 pessoas no regime militar romano. Então, um líder de 100 pessoas, que é um homem generoso, ele reformou a nossa sinagoga. Esse homem é um homem temente e ele está com um servo doente. Ele pede que o Senhor vá até lá. E Jesus, chegando próximo da residência daquele homem, ele manda um servo até Jesus e diz: olha, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu teto. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor: eu sou homem subordinado à autoridade. E eu tenho pessoas subordinadas à minha autoridade. Eu digo, ele vai, fulano vem. Eu digo ao meu servo, faça isso ou não faça isso. Então, Senhor, se o Senhor disser daí que meu servo está curado, eu creio no Senhor. E Jesus, lá no finalzinho, diz assim: eu não encontrei ainda fé como esta em Israel. A fé alencada, a submissão à autoridade de Cristo. Irmãos, esse homem não era judeu, esse irmão não era servo de Jesus ainda, mas ele tinha fé e ele era subordinado à autoridade. Se nós temos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós precisamos entender que é no nome de Jesus que a obra precisa ser feita.
seja qual for as minhas razões, o nome de Jesus tem que estar acima de todas as coisas. Paulo reivindica para Cristo toda a autoridade, e ele fala da maior autoridade do universo. Irmãos, primeiro, em nome de Jesus, ele usa a maior autoridade, e ele usa a maior intimidade no meio cristão. A maior intimidade. Irmãos, meus irmãos, em nome de Jesus, não fique brigando, não fique com divisões. Esse pensamento de que você é fundador da igreja, esse pensamento de que você guarda a lei, esse pensamento de que você é de Cristo porque você tem dom tal, esse pensamento de que você é uma pessoa que tem um conhecimento, acabe com isso. Volte para a unidade. Jesus Cristo é a razão da nossa unidade. Jesus Cristo é a razão da nossa união. É em Jesus Cristo que nós somos irmãos em Cristo. Para que haja união na igreja, para que não haja divisão, para que não haja brigas na igreja, é necessário se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é o vínculo de união. E nele nós temos a realidade mais santa, a qual nós devemos prestar lealdade. Mas uma das grandes coisas que acontece na igreja, não de hoje, desde muitos anos. No segundo século, muitos grupos aconteceram, muitos grupos. E eu quero dizer para você que essas divisões são por conta de pecados, soberbas, orgulhos, problemas não tratados, vidas imaturas. Desde o segundo século, muitos grupos cristãos apareceram. E nos dias de hoje, quantas igrejas nascem a cada dia por causa de dissensão, por causa de desunião? Então nós vivemos um problema de imaturidade cristã, de muita imaturidade. E às vezes, o fato de abrir uma igreja não quer dizer que é coisa boa, não, irmãos. Infelizmente, abrir algumas igrejas pode ser uma questão de dissidência, uma questão de confusão. E a pessoa não se arrepende e vai abrir uma porta ali, vai abrir um negócio ali para servir a Deus, mas o Espírito de Deus não vai nessa história. E aí o cara tem que começar a vender, falar de bênçãos, de prosperidade, de uma série de coisas. Como entender a divisão e o partidarismo na igreja? Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Deus faz uma profecia da restauração de Israel. E Deus diz para o profeta que ele dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Este texto, ele está falando diretamente da restauração de Israel. Mas tem duas coisas que são comuns para nós ali. A primeira delas é o coração de pedra e o de carne. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo de Deus, ele vem morar em nós. Na verdade, quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele já está em nós, a gente nem sabe. A gente começa a sentir uma vontade de aprender mais da palavra, uma vontade de ir na igreja. Eu estou com a fim de ir na igreja hoje. Você pensa que é Deus que está colocando no seu coração. Pode ser que você venha 1, 10, 20 vezes e não mude. Mas Deus é que está só trazendo você, para que aquela realidade da restauração do coração de pedra por um coração de carne, Deus está tentando fazer isso. Então, desta forma, o Espírito Santo, ele vem e mora em nós. E Paulo diz lá em Gálatas que ele traz em nós o fruto do Espírito. Agora as nossas ações são direcionadas pelo fruto do Espírito, pela direção de Deus. Dessa forma, e nesse tempo que eu estou pregando em Corinto, eu falei que quando Deus santifica, não é beatificar, como se diz por aí, é santificar, ou seja, ele toma o pecador para si, para ele coloca o seu Espírito nele. Desta forma, essa pessoa vai dar frutos espirituais, se de fato ela tem um espírito, ou se ela se submeter a esse espírito, porque Paulo diz que pode apagar, pode entristecer, e aí a pessoa fica insensível.
Então, o problema da divisão na igreja, das brigas na igreja, é um coração duro, é uma vida imatura, é uma vida que não teve a transformação através do Espírito Santo de Deus. Não deixou que o Espírito de Deus transformasse. Porque o novo nascimento, ele vem de Deus. Mas o homem precisa fazer a sua parte em buscar a santificação. Dessa forma, irmãos, quando o Espírito de Deus dirige a nossa vida, nós entendemos o que é o nome de Jesus. Enquanto eu estiver com algum problema e for dito, olha, em nome de Jesus, eu preciso lembrar da autoridade maior que eu tenho na minha vida espiritual. E eu preciso pensar em Cristo e avaliar minhas ações, se de fato elas estão de acordo com o nome de Jesus. Eu não posso ser um cristão da forma como eu quero. Eu tenho que ser da forma como a palavra de Deus diz. E seguindo, Paulo fala que isso é um problema da carne ou do espírito. Nós temos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Não obedeça aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva e ambição egoísta, desunião e divisões. As invejas, as bebedeiras, as farras, outras coisas parecidas como essas. Repito o que já disse, e os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, e contra estas coisas não existe leis. O problema da divisão na igreja, ele é espiritual. Paulo diz que pode ser uma ação da carne. Na quarta-feira nós estamos falando sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Falamos semana passada sobre o conhecimento, uma teologia bíblica. O que é uma teologia bíblica? É um conhecimento da revelação de Deus, daquilo que Deus quer para nós. Ele se apresenta para nós como Deus Santo, e ao nos refletirmos isso, nós vemos que nós somos pecadores. E nós carecemos da graça de Deus. Desta forma, a revelação de Deus é o meu entendimento bíblico, a teologia bíblica, é o entendimento de quem eu sou, como estou, quem é Deus, como está e o que Ele quer. Essa nossa proposta para a igreja é que a igreja tenha um conhecimento a ponto de não cair na tristeza de entrar em problemas como divisões, brigas, coisas que não são espirituais, coisas que provêm de um coração duro, coisas que provêm de um coração que não tem o fruto do Espírito de Deus, ou que pelo menos não deixa o Espírito de Deus produzir esse fruto. Eu pergunto para você nesta noite: quem guia a sua vida? O Espírito de Deus ou a velha natureza de Cristo? Como você tem vivido na igreja local? Seguindo a Cristo como Senhor ou seguindo líderes humanos? Quem é o seu Senhor? A autoridade de Cristo é o nome pelo qual Ele evita que nós sejamos pessoas que causam brigas, que causam divisões, ou que seguimos pessoas que fazem estas coisas. Mas Paulo continua, e o nome de Jesus nessa carta de Paulo é falado do começo ao fim. Até esse versículo 10, nós já falamos 10 vezes do nome de Jesus. Mas ele continua dizendo ainda: não haja divisão entre vocês. E ele diz que eles deviam ser inteiramente unidos. A palavra divisão, irmão, aqui, ela tem um sentido de quebrar, de desligar, de se afastar. Seria uma ideia cirúrgica, como se um osso tivesse quebrado e precisava ser religado. Em primeiro lugar, ele só pode ser religado com a autoridade de Jesus. Jesus sendo Senhor meu e sendo Senhor seu. E em segundo lugar, Paulo diz que era necessário estarem
inteiramente unidos. Os irmãos se lembram quando Jesus chama os seus discípulos lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 19, ele chama lá e fala: olha, eu quero chamar vocês para serem pescadores de homens. E depois ele chega para alguns discípulos que estavam ali consertando as redes. Essa divisão é exatamente como se fosse uma rede rompida, uma rede aberta que quando jogasse ao mar, ele não conseguiria pescar. Então note bem, se você anotar ali, do versículo 19 ao versículo 21 de Mateus, capítulo 4, você vai notar que primeiro ele chama os discípulos para serem pescadores de homens. O segundo grupo que ele vai chamar, eles estavam consertando a rede com seus pais, e eles abandonam aquela rede e vão seguir Jesus. Nós na igreja, nós não temos como pescar homens, fazer a obra de Deus, se nós estamos com as redes rasgadas. Não é possível. Se nós não estivermos inteiramente unidos, nós não vamos conseguir cumprir o ministério do ID, a ordem de Jesus. Nós não vamos conseguir caminhar, porque nós não estamos unidos. E o que Jesus diz? O reino dividido, ele não prospera. Para nós vencermos, para nós tratarmos as divisões, contendas na igreja, nós precisamos estar inteiramente unidos. Então, o apóstolo enfatiza a unidade doutrinária na igreja. A unidade doutrinária, clara, é totalmente baseada nas Escrituras, irmãos. É nas Escrituras que nós temos que correr para evitarmos as divisões, evitarmos os problemas, evitarmos as brigas. E a doutrina bíblica das Escrituras, ela deve ser o fundamento para a vida de toda a igreja. A Bíblia é a fonte da unidade na igreja. Ela nos ensina através do Senhor Jesus e do Espírito Santo como devemos nos portar na obra de Deus, ou seja, na igreja local. João capítulo 17, versículo 11, o Senhor Jesus faz a oração sacerdotal. Falamos aqui na quarta-feira. Ele ora por si, ora pelos discípulos daquela época, ora por nós, para aqueles que o Senhor havia de dar. E ele ora para a unidade da igreja. Jesus ora no capítulo 17, depois se você quiser ver, a partir do versículo 11, ele pede a unidade. Versículo 21 diz assim: e peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo. Que todos que crerem também sejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer se a igreja estiver unida. E a igreja só vai estar unida se de fato estiver unida com Cristo. Então, se eu sou alguém que trago problemas, divisões e brigas, é perigoso. Pode ser que eu esteja pensando que estou servindo ao Senhor, mas estou prestando um desserviço ao Senhor. Um fraco comprometimento com a doutrina, ou um comprometimento com a desunião da doutrina. Duas consequências em uma igreja que tem esse problema: brigas, dissensões e divisões. Quais são esses problemas? Por que eles acontecem? Por que nós estamos falando de 9 marcas de uma igreja saudável? Por que nós estamos falando de um conhecimento da doutrina, um conhecimento teológico? Não que você vá para o seminário, mas que você entenda o que Deus quer falar para você. Para que você não seja enganado por charlatões. Mas acima de tudo, que você entenda que você está perdido, que você precisa de Jesus. E que Deus cuida de nós. É por isso que nós precisamos conhecer a doutrina. Mas o que causa divisão e brigas na igreja? Um fraco comprometimento com a doutrina. Quando eu não conheço a palavra de Deus, eu não tenho condições de responder às situações que acontecem, porque eu tenho um conhecimento ralo do que é obediência à palavra de Deus. Quando eu tenho um conhecimento da palavra de Deus, eu consigo ter um comprometimento maior. Mas também um comprometimento com a desunião, ou seja, uma pessoa que não tem um conhecimento doutrinário, eu vou tirar essa palavra doutrinária, não tem os ensinamentos da Bíblia vivos na sua vida. Um cristão que não tem um conhecimento da Bíblia vívido na sua vida, ele pode ser um fator para a desunião. Mas uma pessoa que tem comprometimento com a desunião da doutrina também é uma pessoa que causa divisão. Então, um
porque tem um conhecimento fraco. O outro é porque ele está comprometido com a desunião mesmo. Ele está com a velha vida do passado. Aquilo comanda ainda a sua vida. Então, Paulo deixa claro para nós. E, como eu disse, eu estava falando sobre as marcas de uma igreja saudável. Semana que vem, quarta-feira, eu quero convidar você, participe conosco. Mesmo que não seja presencial, mas participe. Sobre um conhecimento bíblico do Evangelho. É necessário ter um conhecimento bíblico do Evangelho. Porque o Evangelho não é isso que as pessoas estão pensando por aí, não. O Evangelho não é oba-oba, não. O Evangelho não é mar de rosas, não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho da Bíblia. E a Bíblia diz que se você entregar a vida para Jesus, você será salvo. Mas se você não entregar, você já está condenado. Esse é um conhecimento bíblico do Evangelho. Saber que nós estamos perdidos se nós estivermos sem Jesus. Mas saber também que se nós estivermos mesmo dentro do cristianismo e não estivermos obedecendo à vontade de Deus, pode ser um forte sinal de que nós talvez não temos o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos que quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu preciso buscar a unidade no Espírito Santo, a unidade na igreja de Jesus. Então, as consequências para esses dois problemas, uma doutrina fraca e uma desunião com a doutrina verdadeira, enfraquecerão gravemente a igreja e destruirão a verdadeira união. Irmãos, através da história, muitas coisas aconteceram na igreja de Jesus. João relata na sua terceira carta que havia um líder, na segunda carta, se não me engano, um líder na igreja que queria proeminência, que não aceitava aqueles irmãos sinceros. Eles não aceitavam e eles estavam proibindo que os irmãos recebessem notícias do seu apóstolo. E aí, estas pessoas estavam sendo prejudicadas por causa do ego, do orgulho de um líder. Eu quero te falar uma coisa muito triste que tem acontecido no nosso estado, no Espírito Santo. Por conta da falta de respeito de um pastor, nós estamos prestes a ter um problema muito grande, uma igreja grande aqui na nossa cidade. Um pastor e um grupo de líderes, desrespeitosos com a doutrina de Deus, estão causando um problema sério, uma grande igreja batista no nosso estado, por conta de pecados, por desunião, por não obedecer a palavra de Deus, por ter uma doutrina fraca. Mas aí você pergunta, pastor, o cara é pastor, os outros são pastores com ele. O conhecimento que Paulo fala aqui é aquele que Deus dá através do Espírito Santo de Deus. Paulo vai falar um pouco adiante a vocação dos santos, quando Deus chama, e ele diz assim bem claro para eles: irmãos, vocês notaram que quando vocês foram salvos, não veio muita gente intelectual com vocês não, né? Não veio muita gente estudada não, mas vocês têm o conhecimento, o Espírito Santo de Deus. Tem um monte de pastor por aí que tem conhecimento da letra, não tem o conhecimento do Espírito Santo de Deus. Estão causando lástimas pelo Brasil afora. Eu quero dizer para você, nenhum de nós está acima do poder, da autoridade, do nome de Jesus. Mas em nome de Jesus, vamos buscar a união, vamos buscar a unidade do Espírito Santo. Essa palavra união é uma palavra que traz de volta a reconciliação, é a proposta de Paulo. A reconciliação, aquilo que estava quebrado, que volte a se juntar de novo. É essa a proposta. E, infelizmente, por orgulho e por soberba, muitas pessoas não estão dispostas a fazer isso. Mas isso nunca derrotou a igreja de Jesus. A proposta é, vamos nos unir, vamos continuar unidos, porque a desavença, a divisão, ela enfraquece, ela impede a obra de Deus. Eu pergunto para você, antes, um comprometimento forte com a doutrina bíblica, falar uma igreja local, ser unida e proporcionará um testemunho que exalte o nome de Deus. Jesus diz que eles serão um, e quando nós tivermos unidade com Cristo e uns com os outros, isso será um testemunho para os vizinhos da igreja local, seja esta igreja, seja qualquer outra igreja que segue o nome de Jesus. A minha pergunta para você: você tem lido a Bíblia? Você tem buscado aplicá-la na sua vida? Quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Quantas vezes por semana você come? Quantas vezes por semana você toma água?
Essa é a quantidade de vezes que você deve ler a sua Bíblia. Uma leitura bíblica traz para nós um conhecimento doutrinário, um conhecimento da palavra de Deus forte, e impede que nós partimos para a divisão, que nós venhamos a ter brigas entre nós. Qual tem sido a sua atitude em relação à doutrina, os ensinamentos da palavra de Deus? Essa você obedece, aquela não? Mas para evitar e tratar as constantes de divisão na igreja, em último lugar, eu quero dizer que deve haver uma unidade interior e exterior no parecer. Ainda no versículo 10, Paulo diz assim: na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Às vezes a gente fala as coisas, a gente profere coisas, a gente até faz promessas. Faz promessas, Senhor, eu vou ser assim, vou fazer assado, e a gente acaba falhando. Mas Deus é misericordioso. Mas nós muitas vezes temos um erro de olhar pela aparência. Nós costumamos errar. Olhar pela aparência. Nós aprendemos lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando Samuel vai na casa de Jessé, para escolher um substituto para Saul. Samuel, sacerdote, um homem consagrado, um homem cheio do Espírito Santo, ele comete essa gáfia também. Ele olha o exterior. Então, Deus diz assim: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Irmãos, se eu tenho na minha mente uma disposição mental de ter unidade, ou seja, o mesmo parecer, é o que Paulo diz aqui no versículo 10. A mesma disposição mental e o mesmo parecer. Seria assim: o que eu penso eu pratico, o que eu penso eu falo. O Senhor Jesus, sabiamente, é claro que sempre sabiamente, né? Sempre sabiamente, santamente sábio, ele diz: a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Desta forma, nós temos que ter na nossa mente a palavra de Deus, que nós temos que ser unidos, voltar a estar juntos, para que a unidade do Espírito Santo nos dirija juntos para fazer a vontade de Deus. Mas precisa haver também uma posição, uma atitude prática. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, para que haja união na igreja. Não adianta de nada eu falar que eu sou alguém que tem uma doutrina, que conheço a doutrina, que obedeço a palavra de Deus, sendo que eu sou levado por pensamentos humanos, por líderes humanos. E quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando que aquilo que nós falamos, nós não vivemos. Então, essa palavra, ela diz assim: o propósito, então significa, o nome no grego é gnome, significa propósito, intenção, mente, opinião e parecer. Aquilo que você crê, aquilo que você pensa, você tem um parecer sobre aquilo. Irmãos, o alvo aqui é a unidade na igreja local. Se esse alvo for atingido, a disposição mental produzirá uma unidade na prática. E aí, meus irmãos, isso não é falsidade, isso é verdade. Se de fato eu quero unidade na igreja, a minha prática vai ser a busca para a unidade. Mas se eu digo que eu quero isso, eu sirvo ao Senhor. Lembra dos partidos que tinham lá na igreja? Ah, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Ah, é. Mas o Espírito Santo não estava nesse negócio. Falar, muitos falam, até aparentam, como diz lá em Samuel. Mas ser é a razão para que nós possamos manter
a unidade na igreja. Quando é que nós vamos ter unidade na igreja? Quando de fato nós pormos em prática aquela doutrina que nós cremos, aquilo que nós pregamos. A proposta do texto aqui é uma disposição mental e harmoniosa de todos os grupos mencionados no texto. Ou seja, agora a proposta é: eu sou de Paulo? Não, eu sou de Cristo, sou seu irmão em Cristo. Eu sou de Pedro? Não, eu sou de Cristo, eu sou seu irmão em Cristo. Eu sou de Apolo? Não, eu sou de Cristo, e sou seu irmão em Cristo. Eu sou de Cristo, sim, e nós todos somos irmãos em Cristo, e quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, e nós somos tão somente instrumentos de Deus para a edificação da igreja de Deus. Esta é a proposta para resolver a desunião na igreja de Jesus. Eu quero caminhar para o final, eu quero concluir, e eu quero dizer para você que se nós de fato entregamos as nossas vidas para Jesus um dia, nós precisamos obedecer à autoridade de Cristo. A igreja precisa honrar e glorificar o nome de Jesus. Nós vamos resolver os problemas de divisões e partidarismo na igreja quando nós de fato reconhecermos a autoridade de Cristo, que Ele é o nosso Senhor, é o dono da nossa vida e é o dono da igreja. Quando nós buscarmos unir de novo aquilo que está quebrado, quando nós tivermos dificuldades para andarmos juntos, para falarmos a mesma coisa, ter a mesma opinião, ter o mesmo objetivo, nós vamos com certeza evitar que haja divisões e brigas na igreja. E quando nós tivermos na nossa mente a nossa opinião, o nosso parecer, o nosso praticar unidade na igreja de Cristo, de fato, nós estaremos dando um testemunho para a honra e glória do nosso Deus. E eu gostaria de aplicar, terminando esse texto, eu gostaria de fazer pelo menos 3 aplicações. A primeira delas é: de acordo com o nome de Jesus tem valor para você, assim é o seu testemunho. De acordo com o nome de Jesus tem valor para você e para mim, assim é o nosso testemunho. Como tem sido o seu testemunho? Se você é alguém que não estava envolvido ou promovendo divisões, Ele é o Senhor da sua vida. Mas se este nome não transformou sua vida, é possível que ainda você tenha um coração duro, um coração de pedra, que necessita ser mudado pelo Espírito Santo. Nós cantamos: Espírito Santo, muda a nossa vida. E muitas vezes nós estamos dispostos a mudar. É uma pessoa que vive ainda na carne e não no Espírito de Deus. Mas isso não precisa ser assim. Vamos voltar à unidade. Vamos voltar a reunirmos, a nos aproximarmos. Em segundo lugar, reconciliar. É a palavra religar o que está quebrado. Se aconteceu contenda e divisão, volte à unidade da igreja. Viva na unidade do Espírito Santo. Só quem é guiado pelo Espírito de Deus pode vir ter unidade. Só quem é guiado pelo Espírito de Deus. E o resultado disso é justamente aquilo que eu creio: mente e prática. E em terceiro e último lugar, como igreja nós precisamos ter unidade nos pensamentos, nas atitudes. Não adianta falar com a boca e ter uma atitude contrária. Um dos nossos problemas é, como Deus diz para Samuel, é olhar o exterior. E no interior talvez tenha um sepulcro caiado, como diz Jesus. Mas nós temos que nos unir. Devemos ser unidos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, há um tempo depois, ele vê que a sua pregação teve fruto. Nós vamos continuar pregando sobre esse assunto. Esse assunto vai até o capítulo 4, versículo 20. Paulo vai falar logo após sobre a cruz de Cristo, sobre a importância da cruz de Cristo na igreja local. Porque se de fato essa cruz tem importância, deve ter uma mudança de vida para cada um de nós. Eu quero concluir nesta noite que, em nome de Jesus, a igreja pode viver em união. A igreja pode viver sem ter brigas. A igreja pode viver sem ter divisão. Se de fato Jesus é o Senhor dos membros daquela igreja. Amém? Que Deus abençoe essa palavra, que Ele confirme ela no seu coração. Que nós possamos caminhar juntos, meu irmão, minha irmã. Que em nome de Jesus Deus possa derrotar de fato a crise da comunhão. E que Ele permita que nós tenhamos as 9 marcas, pelo menos, de uma igreja saudável.
que a nossa igreja seja saudável, que eu seja um crente saudável, que você seja um crente saudável, em nome de Jesus. Vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio desta noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui e falar aos nossos corações, Senhor Deus. Senhor Deus, a união não é feita por mim, não sou eu o centro da unidade, é o seu Santo Espírito, Senhor. Mas se há pecado em mim, que atrapalha, que traga desunião, que traga brigas, eu te peço em nome de Jesus, que tenha misericórdia e tire isso de mim. Da mesma forma, peço pela tua igreja, Senhor Deus, esse espírito de partidarismo, de brigas, de discussões, que o Senhor possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, acabar com isso, Pai. A igreja de Corinto tinha essa situação. Era um péssimo exemplo, Senhor Deus. Nós sabemos que isso é um péssimo exemplo, é um péssimo testemunho. Nós pedimos carecidamente em nome de Jesus, Senhor Deus, que haja união nesta igreja, que caia por terra todo espírito de briga, todo espírito de desunião, de divisão, mas que haja, Senhor Deus, a unção, a direção do seu Santo Espírito, e desta forma haja unidade no Espírito Santo, que haja comunhão entre os irmãos, que haja vontade de romper, Senhor Deus, com o pecado e deixar o seu Santo Espírito trazer a bênção da união. Nós somos gratos ao Senhor pela salvação, somos gratos ao Senhor porque cada dia o Senhor mostra os nossos pecados, onde nós devemos que mudar, onde nós devemos que andar, Senhor Deus. Então nós pedimos que em nome de Jesus, seja com a sua igreja, seja com aquele irmão que está desviado, seja com aquele irmão que está talvez contrariado com alguma coisa, Senhor Deus. Transforma os corações, Senhor Deus. Quero pedir se alguém nesta noite, Senhor Deus, que não conhece o Senhor Jesus, que não tem o seu Santo Espírito, que o seu Santo Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, que ele tem esse privilégio de participar da unidade no Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Nos leve em paz aos nossos lares. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar conosco nesta noite. Quarta-feira nós estaremos aqui. Se você quiser vir, com toda segurança, estamos à vontade. Só peço cuidado com as crianças ainda, né? Por favor, um pouco de cuidado com as crianças. Mas venham. Se você não puder vir, tudo bem. Se você quiser vir, se for vir, me avisa, manda um WhatsApp, pastor, eu vou. Aí eu vou pregar aqui no salão. Se você disser que não vem, eu vou lá no gabinete, tranquilo. Ajude-nos a ajudar. Entre em contato com o irmão Manuel Quintais, para que nós possamos ajudar as outras pessoas que estão precisando. Se você precisa, conte conosco. Peça sua ajuda nas orações, nos ajude a interceder para essas pessoas que se encontram enfermas, desempregadas, passando por dificuldades. Que Deus confirme no seu coração essa palavra. Que Deus dê uma ótima semana para você, em Cristo Jesus. Que o Cordeiro Pascal seja o Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com este povo de Deus e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e uma boa semana em nome de Jesus. Muito obrigado por estar conosco até esse momento.